Você deve ter visto aí nos noticiários sobre metanol. Pois é, muitas pessoas foram ali em bares, chegaram em casa passando muito mal. Algumas pessoas chegaram a perder a visão, perder a vida. E aí, o que é isso? É agora que nós vamos descobrir o que está acontecendo e até alguma forma da gente se prevenir, se cuidar em relação a tudo que está acontecendo. É o Dr. Álvaro Pulcinelli, que é toxicologista, que vai bater um papo com a gente agora online sobre esse caso que anda preocupando a população. Boa tarde, Álvaro. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Boa tarde a você e a todos que nos assistem. Olha, acho que a gente pode começar tentando entender o que é esse metanol e se você sabe como é que ele foi parar, o que está acontecendo, por que esses bares estão tendo esse tipo de problema, doutor? Bom, o metanol é um tipo de álcool utilizado na indústria para a produção de tintas, vernizes, vários processos industriais usam o metanol. Nós não utilizamos o metanol em casa, não tem um uso doméstico para o metanol. E ele pode parar nas bebidas como contaminante. Por vezes, o uso de álcool de posto, que pode estar contaminado com o metanol, é uma origem possível. Lógico que esses casos que estão acontecendo estão sob investigação, ainda tudo vai ser esclarecido. Mas essa é uma forma do álcool que as pessoas ingerem estar contaminada com o metanol. O álcool de posto não há problema nenhum estar contaminado com o metanol, porque o carro vai queimar o metanol, o meio ambiente não vai sofrer nada com isso, e o frentista que abastece o nosso carro também não tem contato com aquele álcool. Então, não há perigo nesse caso. Porém, quando as pessoas ingerem uma bebida contaminada com metanol, é essa tragédia que nós estamos acompanhando. Andei pesquisando, parece que o nosso corpo ele tem uma quantidade pequena naturalmente de metanol no organismo, é isso mesmo? Só que se você ingere esse metanol, é aí que é o grande problema. Não, o nosso organismo consegue metabolizar uma pequena quantidade de metanol, mas é muito incipiente. Pouco. É muito pouca, muito pouca. É quase que desprezível. O que acontece é que quando há uma ingesta muito grande, o nosso organismo não consegue metabolizar isso a contento. E há a produção de uma substância chamada ácido fórmico. O que é essa substância? Uma substância derivada do metabolismo do metanol. Nosso organismo, quando ingere alguma coisa que é inadequada, que é tóxica, ele vai trabalhar efetivamente para eliminar essa substância. E nesse caso, essa transformação, infelizmente, também produz uma substância tóxica que eu falei, que é o ácido fórmico, que vai atacar o nervo óptico, que é o nervo que liga o olho, globo ocular, ao cérebro, ou seja, que transmite o impulso da visão, e afetando esse nervo vai causar alterações visuais, inclusive a perda da visão, que muitas vezes, infelizmente, é irreversível nos casos de intoxicação pelo metanol. E que tiveram, inclusive, né, casos de pessoas que ficaram cegas. Aí eu não sei, você pode responder pra gente, é uma cegueira permanente ou não? Por pouco tempo a visão pode voltar? Pode ser uma cegueira permanente. Pode, em alguns casos, ser uma cegueira permanente, infelizmente. Permanente, infelizmente, né? Você falou desse que é um dos sintomas, né? É uma das causas de ingerir o metanol, mas tem outros sintomas também que a gente pode identificar? Sim, e aí é um ponto traiçoeiro que a gente sempre cita da intoxicação pelo metanol, porque ela se inicia como uma intoxicação pelo álcool etílico, pelo etanol, uma bebedeira, popularmente dizendo. Então a pessoa vai ficar com tontura, com a fala arrastada, um andar cambaleante, perde um pouco o julgamento, o raciocínio. Porém, no caso do metanol, esses sintomas eles progridem de uma forma bastante intensa e associados a náuseas, vômitos, essas alterações de sistema nervoso central que eu falei, como a gente citou, como o problema da visão, a pessoa pode evoluir inclusive para coma e morte, é uma coisa bastante séria. O acúmulo dessa substância, o ácido fórmico, causado pelo metabolismo do metanol, também é prejudicial. O paciente, o intoxicado, pode desenvolver um quadro de acúmulo de ácido no organismo, que a gente tecnicamente chama de acidose. Mas o que acontece com esse acúmulo de ácido?
nosso organismo vive um equilíbrio muito delicado. E esse excesso de ácido quebra esse equilíbrio. Então a pessoa passa muito mal, tem que ser tratada inclusive em UTI. Ou seja, é uma questão muito grave a intoxicação pelo metanol. Depois de quanto tempo de ingerido esse álcool, né, como se diz, batizado aí com metanol, começa a sentir esses sintomas? É variável. Há pessoas que são mais sensíveis, outras que são menos sensíveis. Mas pelo menos umas 4 a 6 horas, indo até 2 dias. Mas esses valores de tempo não são uma regra rígida, nós temos que tomar cuidado. Às vezes esses sintomas podem aparecer um pouco depois, um pouco antes. O importante é que se a pessoa notou que está com um quadro de uma embriaguez estranha, muito exacerbada, que não está se resolvendo, procurar imediatamente um auxílio médico. Por quê? Quanto mais rápido ela for atendida, maiores são as chances de evitarmos sequelas. E também nos dá a oportunidade de utilizar antídotos para reverter essa ação maligna do metanol no organismo. É isso que eu ia perguntar em relação ao tratamento. Como é que ele é feito? O tratamento é feito em 2 frentes. A primeira frente aquilo que nós chamamos de tratamento de suporte. Então, nós vamos corrigir esse excesso de ácido, eliminar esse excesso de ácido do organismo, dar um suporte nos sintomas. Esse é um ponto fundamental. O segundo ponto também fundamental é entrar com um antídoto que vai evitar que o metanol seja metabolizado e produza mais ácido fórmico. Ou seja, o antídoto vai evitar que o metanol faça estragos no organismo. Então essas 2 frentes são importantes e quanto mais cedo elas forem instituídas, melhor, porque o prognóstico do paciente então é bem melhor. A chance de ele ter uma sequela ou mesmo evoluir para uma coisa trágica como cegueira ou morte é bem menor. Bom, é importante você saber direitinho da onde você está consumindo, a procedência, né, das bebidas que você está consumindo, porque ela não altera o sabor. Você não consegue identificar se ela está com metanol ou não apenas pelo sabor ou pelo cheiro, né? É muito difícil. Não, é impossível, né? Pode-se dizer. Esse é o segundo aspecto traiçoeiro da intoxicação pelo metanol. Se ele começa com uma bebedeira comum, a pessoa que está ingerindo uma bebida contaminada com metanol não percebe. Ele não tem um odor característico, um cheiro que possa ser identificado. Ele também não tem um gosto desagradável, que a pessoa já ao primeiro contato fala, puxa, isso aqui não está normal. E ele se mistura bem na bebida, ele se dissolve bem. Então isso daí faz com que ele passe sem ser percebido. E a pessoa vai ingerindo quando vai ver estar intoxicada. Então isso é uma coisa muito importante. Não dá para a olho nu verificar se há metanol ou não numa bebida. Então ela não muda o cheiro, não muda a cor, não muda a textura, não muda nada. Mas a pessoa vai ingerindo a substância. Doutor Álvaro, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Doutor Álvaro Pulcinelli, que é toxicologista e diretor técnico do Grupo Fleury. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade, estamos à disposição.